é o Evangelho Eterno. Jeremias capítulo 5, lido segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque. Dai voltas, entrai nos templos, vede agora, procurai saber, buscai pelas praças, ide ver se achais alguém. Do templo à praça, se há um homem que pratique a justiça e do fundo do coração busque a verdade e não o engano, não a fantasia, não a ideologia, não a ilusão, não ao fanatismo, mas sim a verdade, realidade, verdade, não fatos alternativos ou narrativas patrocinadas. Vede se achais um homem, e eu perdoarei a todos, se existir um. Sim, embora digam, esses todos são do templo, esses todos dizem que creem em mim, e por isso todos eles dizem, Deus vive, aleluia. Certamente eles todos juram falso, são mentirosos, são hipócritas. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Pergunto eu. Tu os feristes, ó Deus, mas não lhes doeu. Tu os consumiste pelas raízes, eles secaram. Suas famílias estão morrendo, mas eles não quiseram receber a tua palavra, a tua disciplina, ao contrário. Endureceram as suas caras mais do que uma rocha e não quiseram se arrepender. Mas eu confesso que pensei. Eu pensei, Senhor, tu sabes que eu pensei. Eu disse, não, são apenas os pobres que não tiveram acesso à instrução, à leitura, ao conhecimento bíblico e da tua palavra. São apenas esses insensatos porque não tiveram acesso a compreensões. Eles são assim porque eles não sabem o teu caminho, não foram ensinados, faltam-lhes pastores, por isso eles não sabem a vereda. E tu sabes que foi assim que eu o senti durante tantos anos. E eu disse, irei aos pobres e irei aos grandes, aos que não sabem e aos que sabem, e falarei com eles. Falarei com esses que tiveram acesso ao conhecimento, porque eles sabem o caminho. Eles sabem o que é verdade e direito, segundo o Evangelho, segundo Deus. Mas que choque foi para mim, tu sabes. Quando eles, de comum acordo, quebraram a aliança que disseram e me disseram que tinham com o Evangelho, romperam os vínculos e disseram, nós caminharemos por conta própria. Desde então tenho visto o que tem acontecido. Por isso, um leão do bosque
tem matado alguns. O lobo dos desertos tem assolado a outros. O leopardo na espreita os tem emboscado dentro da própria casa. Qualquer que sair do meio deles e do convívio deles, sai despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram tanto e tanto, e a multidão das suas perfídias se tornaram tão acumuladas, que agora a ira da existência retorna sobre eles. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram, e em casa de meretrizes, em puteiros, se ajuntam em bandos, mesmo aqueles que dizem que vivem para dizer: Deus vive, louvado seja o Senhor. Como eu os perdoaria? Se na hipocrisia eles existem como garanhões fartos de arrogância sexual, e correm ainda de um lado para o outro, querendo ver quais são suas novas conquistas, cada um rinchando, querendo comer a mulher do seu companheiro e nela montar. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor Deus, ou não me vingaria, ou não traria a ira, ou não afastaria a minha graça, deixando-os andarem no cio das suas próprias perversidades, sendo que isto é a minha vingança, é o meu juízo, é a minha ira, é entregá-los aos seus próprios desejos e dizer: façam conforme a intenção perversa dos seus corações. Portanto, subi aos terraços da vinha, olhem, tudo que está à volta, que vocês chamam de vinha de Deus, de igreja de Deus, de templo de Deus, terá que ser destruído. Não de todo, mas tem que ser quebradas e arrancadas as gavinhas, as ervas daninhas, porque não são do Senhor. Porque perfidamente, perversamente, iniquamente se houveram contra mim, diz Deus, o Deus eterno, o Deus da verdadeira igreja. Sim, eles negaram o Senhor e disseram: não é Ele, para aquilo que é Ele. Disseram que o Evangelho não era Evangelho para privilegiarem a fonte dos seus lucros. E também disseram: nenhum mal nos sobrevirá, não experimentaremos nem pobreza, nem disciplina, nem nada, nós tão somente prosperaremos. Até os profetas dessa geração se corromperam e não passam de vento, porque a palavra deles não passa de vento. A palavra do Senhor não está com eles. Eles negaram o Evangelho e seguiram após suas próprias invenções. Por isso não crede nas ameaças deles, elas jamais se cumprirão,
cumprir-se-ão sim contra eles próprios, como agora vocês estão vendo. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o Deus da verdade, visto que eles proferiram essas palavras e disseram que a minha palavra não era a palavra e criaram a palavra do seu próprio capricho para sua prosperidade de enganos e fantasias, visto que assim fizeram, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, na minha boca e na boca de quem não negou o Evangelho. E a este povo eu transformarei em lenha. E todas as vezes que tu abrires a boca, o que não for pedra preciosa, o que for palha, feno e madeira, será queimado pelo fogo da palavra de verdade que eu boto na tua boca. Eis que trago sobre eles todo engano, toda perversidade. Eles vão ter que comer o fruto da sua própria maldade. Eles vão ver corrompidas as cidadelas das suas próprias arrogâncias. Contudo, mesmo naquele dia eu não os destruirei de todo, porque eu sou Deus de misericórdia e faço distinção entre o precioso e o vil. Em Sodoma e Gomorra, em Jericó, em Jerusalém, em todas as nações e cidades do mundo, em todas as comunidades humanas. Sim. No entanto, prega isto, faze-os ouvir, dize a eles isto agora, dize, ó povo insensato e sem entendimento, que tende olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis, não temereis a mim? Pergunta o Senhor. Não temereis diante de mim que pus a areia para limite do mar, eu que pus limite ao mar, não temereis a mim? Nem em mim tereis o vosso limite? Porém, sabe que este povo é de coração rebelde, duro, quanto mais eles se rebelam, eles não querem entregar e curvar o seu entendimento e dar razão à verdade. Eles não dizem nunca consigo mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, demo-lhe razão, sua palavra é verdade, porque Ele é o Deus da misericórdia e da fidelidade, que nos dá a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas de semeadura, tanto quanto aquelas de colheita. Ele é o Senhor da nossa providência. Temamo-lo, sirvamo-lo com coração grato. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos próprios pecados afastam de vós o bem. As vossas iniquidades desviam essas coisas. O vosso jardim seca, os vossos frutos morrem, porque as vossas iniquidades desviam estas coisas de vos alcançarem para o bem. As chuvas de bênçãos são desviadas pelas vossas iniquidades, e os vossos pecados afastam de vós o bem.
Porque entre esses que se dizem o meu povo se acham inúmeros perversos, cada um espiando, espreitando como passarinheiros para se aproveitarem da ignorância dos insensatos, dos incautos e dos tolos. Sim, como passarinheiros, eles dispõem armadilhas chamadas de campanhas para prenderem os homens no laço dos seus enganos e lhes tirarem tudo que possam deles arrancar. Como a gaiola cheia de pássaros, são as casas, os templos e as administrações dessas pessoas cheias de fraude. É como a gaiola cheia de pássaros. É a sujeira de uma gaiola cheia de pássaros que não é limpa. Assim as casas deles, as vidas deles, são esses puleiros imundos, nunca limpados. Por isso eles se tornam poderosos e enriquecem, porque é pela sujeira que eles adquirem o dinheiro que adquirem. Assim eles engordam, assim eles viajam, assim eles se tornam nédios e ultrapassam até os feitos dos seres humanos mais malignos, esses que se dizem do meu povo, bispos, pastores, autoridades, representantes, são piores do que os mais malignos, diz o Senhor Deus. Não defendem a causa dos pobres, a causa dos fracos, a causa dos órfãos, para que a justiça prospere na terra. Não defendem, nem julgam o direito dos necessitados, não dão prioridade aos pobres na justiça e concordam que assim seja, e aplaudem que assim se faça, e defendem os que assim procedem, embora digam: o Senhor Deus vive, nós somos do povo de Deus. E o Senhor Deus diz: vós sois perversos. Sim, porventura não visitaria eu na vossa vida estas coisas? Diz o Senhor: porventura não visitaria eu com juízo um povo como esse? Hoje experimentais o início desses juízos que vão secar tudo e todos, quase tudo e quase todos. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, especialmente por aqueles que em nome de Deus se levantam para fazer tais calamidades. Sim, porque os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes, os pastores, dominam de mãos dadas com os profetas da mentira para fazer um elo de engano do qual ninguém sai, poucos saem. E o pior não é isso, é disso que o povo gosta, é disso que o povo gosta, e é o que o povo deseja, diz o Senhor. E é o que o povo deseja, diz o Senhor. Igreja onde há profetas que profetizam falsamente e onde sacerdotes e pastores dominam de mãos dadas, de modo que um alimenta o ciclo do outro, do engano. Essas igrejas vivem lotadas
porque é isso que o povo deseja. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? E eu te digo, para muita gente aqui o fim chegou hoje. Senhor Jesus, eu creio que esta palavra de Jeremias é a palavra que tu puseste hoje na minha boca, para que como fogo queime toda a palha, engano e mentira, e para que milhares e até milhões acordem. Em nome de Jesus. Amém.